Migrante, como vai? Tudo bem? No programa de hoje contamos com uma presença especialíssima, Kátia Baldini, lá de Salvador da Bahia. Ela é coordenadora da área de enfermagem do NASPEC, que é o núcleo que dá apoio a pacientes com câncer em Salvador. E agora, em outubro, para encerrar o nosso mês de outubro, vamos falar com a Kátia sobre o Outubro Rosa no Brasil, e especialmente em Salvador, na Bahia. Olá, Kátia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Parabéns desde já pelo trabalho que realizam há muitos anos aí em Salvador. Eu tive a oportunidade já de convivermos aí em várias campanhas de Outubro Rosa. E quem é que não conhece o NASPEC e é grato por ter o NASPEC em Salvador, não é? Seja bem-vinda. Fala um pouco sobre a Kátia para os nossos telespectadores. Quem é a Kátia? Lembrando que nós da Nortear trabalhamos com migração, educação e empreendedorismo, mas que achamos que a saúde é uma ação empreendedora, porque trabalhamos no empreendedorismo equilibrado. E passa por aí. Então, Kátia, seja bem-vinda. Bom, boa tarde. Eu agradecer pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho de Kátia. A Kátia é coordenadora de enfermagem do NASPEC. Eu acho que essa é a minha identidade hoje em dia. Eu assumi essa identidade. Na realidade, eu sou enfermeira de formação, com especialização em oncologia. E como o NASPEC foi fundado por minha irmã, né, uma história antiga, passou de minha mãe para minha irmã, há mais de 40 anos de existência, o rosa para a gente é incorporado, né? Principalmente por sermos na diretoria da instituição todas mulheres, né? E minha irmã já teve câncer de mama 2 vezes, então isso depois da existência do NASPEC, o NASPEC não existe por conta do câncer, na realidade, de nenhum de nós. Minha irmã passou a ter câncer depois da instituição, então é isso que nós somos, uma instituição que recebe pacientes do interior, que não tem onde ficar aqui em Salvador, na capital, para tratamento. Só que a gente achou que não era só um local de apoio que a gente queria. A gente não queria ser só um albergue, né? A gente queria dar um cuidado mais especial, mais detalhado. E como eu sou da área de saúde, então a gente resolveu juntar os amigos, né? Cada um na sua área afim, psicologia, serviço social, nutrição, fono, físio, médicos. E quando a gente viu, a gente tinha uma unidade de cuidado paliativo, toda uma equipe multidisciplinar que presta serviço aos pacientes. Todos voluntários, que essa é o grande, digamos assim, a grande diferença do NASPEC para as demais ONGs que existem aqui no Brasil, é que o NASPEC é o único que funciona apenas com 3 funcionários e mais de 200 voluntários. Realmente, o trabalho do NASPEC é belíssimo. E o fato da sua irmã ter tido câncer após o trabalho que começaram a realizar comprova que o câncer pode atingir qualquer um de nós. Né? Não tem raça, não tem gênero, não tem religião. E é por isso que nós temos mesmo que nos unir, estejamos onde estivermos, no Brasil, em Portugal, sim, na Índia, a favor da saúde integral. Só que agora, em outubro, trabalhamos especialmente a favor da saúde da mama. Com certeza. E a história é belíssima, é emocionante. Eu já sou conhecida como manteiga derretida, mas estou emocionada em ouvir a história da construção do NASPEC, desse trabalho voluntário, né, tão amoroso. Eu já visitei as instalações do NASPEC, é realmente emocionante lidar com tudo isso. Só que quando a gente fala em lidar com o câncer, o que eu pude observar um pouco aqui em Portugal, apesar de não estar atuando mais diretamente na área, é que há diferenças nas políticas públicas. Você poderia falar um pouco para os nossos telespectadores quais são as políticas públicas do Brasil, como é que a gente pode compreender melhor o movimento Outubro Rosa e apoiar também esse movimento, por favor? Sim, com certeza. Eu acho que o movimento, quando a gente fala do movimento Outubro Rosa, todo mundo só pensa no mês de outubro, né? Até porque a gente incorpora o mês de outubro. Então, a gente lembra a todo mundo que se a gente não fizer Outubro Rosa o ano inteiro, a gente não consegue alcançar o objetivo dele, né? Que é uma grande campanha anual. Durante o ano todo, a gente tem de trabalhar em cima do câncer de mama. A gente tem de fazer mamografia em cada mês do ano, cada um tem de escolher o seu mês de exame. A gente tem de fazer autoexame todo mês, né?
Se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A gente tem de estar lutando por políticas públicas, a questão, nós do NASPEC, a gente não faz só o acolhimento do paciente, a gente não faz só o atendimento, né? A gente não faz só ficar com o paciente aqui e reduzir a esse mundo do atendimento. A gente trabalha também com advocacy, que é investir em políticas públicas. Então, o NASPEC, como fundador, sócio fundador da FEMAMA, que FEMAMA é uma federação de instituições filantrópicas que cuidam da saúde da mama. Nós somos sócios fundadores da FEMAMA desde 2006, nos reunimos e, com 32 ONGs, fundamos a FEMAMA, com o objetivo exatamente de fomentar políticas públicas direcionadas à saúde da mama. Então, foi assim que a gente começou o Outubro Rosa no Brasil, trazendo essa reunião de ONGs, na época, a Califórnia estava naquele movimento de iluminações de monumentos e tudo mais, e a gente achou que era o momento da gente começar aqui. Então, éramos 32 ONGs e demos o início do Outubro Rosa no Brasil. A gente iluminou o Cristo Redentor em 2007, foi quando todo mundo perguntou no Brasil o que era, por que o Cristo Redentor estava de rosa, né? E a partir daí, cada ONG foi espalhar o seu Outubro Rosa no seu estado. E para a gente aqui, nós do NASPEC, nos coube a incumbência de trazer o Outubro Rosa para a Bahia. Então, nós começamos em 2007, muito sutilmente, fazendo palestrinhas, indo às unidades públicas de atendimento à mulher, para falar um pouco sobre a importância dos cuidados da mama. Mas, quando foi em 2009, a gente resolveu iluminar o Farol da Barra, e foi aquele grande momento de que todo mundo queria saber, então, por que o farol estava de rosa. E, a partir daí, a mídia tomou conhecimento, todas as emissoras foram fazer o movimento, e hoje o Outubro Rosa está espalhado aí em todos os 416 municípios da Bahia, que para a gente é um grande privilégio saber que a gente trouxe esse movimento para aqui, né? Junto com essa grande campanha do movimento Outubro Rosa, a gente começou em 2007 a trabalhar em políticas públicas. A gente foi ver qual era a grande dificuldade do câncer de mama no Brasil. E a gente viu que o problema maior seriam as mamografias. Não existia acesso fácil à mamografia no Brasil. Mulheres só faziam mamografia a partir dos 50 anos, isso quando ela achava essa oportunidade. Então, nós fizemos um projeto de lei, que é a lei que dá direito a toda mulher brasileira a sua mamografia a partir dos 40 anos. Procuramos deputados, procuramos senadores, e a gente conseguiu que a deputada Amélia, a senadora Amélia, comprasse esse nosso projeto, né? Investisse em levar adiante isso, e conseguimos, que é a Lei 11.664, que dá direito a toda mulher brasileira a fazer sua mamografia a partir dos 40 anos. Isso aí a gente conseguiu, foi assim, um grande alavancar, né, para as questões da saúde da mama da mulher. Porque sem mamografia você não tem como você fazer detecção, né? Você vai fazer todo tipo... Se você for esperar descobrir um câncer apalpando, ele já está, normalmente, no estágio adiantado. Então, para a gente, isso aí foi toda a diferença na história do câncer de mama aqui no Brasil. Daí em diante, eu falo muito, quando você quiser, você me interrompe. Está bem-vinda, eu posso ficar aqui ouvindo horas, está ótimo. Uma história, né? Na realidade, a história do Outubro Rosa no Brasil foi assim, enchendo o país de mais leis, porque, infelizmente, a coisa só funciona quando você tem um respaldo legal que você pode brigar por ele. Então, infelizmente, no Brasil ainda é assim. Então, a gente fez a lei que dá direito a toda mulher a sua mamografia a partir dos 40, depois a gente sim, está com essa mamografia na mão, faz o quê com ela, com esse resultado ruim? Então, a gente foi ver que estava com uma dificuldade muito grande de acesso ao tratamento, e a gente fez uma lei que se chama Lei dos 60 Dias, que é a lei que dá direito a toda mulher oncológica. Aí a gente abriu o leque, não só para mama, que entre o diagnóstico, você está com um laudo na mão dizendo que você tem um câncer, até o tratamento tem que ser no máximo 60 dias, e graças a Deus, desde 2012, isso já começou a funcionar. E aí a gente vai, cada vez que a gente consegue uma luta, uma batalha, que a gente vê uma melhoria, a gente vê que falta mais alguma coisa, né? Sem dúvida. Há sempre o que melhorar. Sim. Aí a gente viu que faltava, o Brasil não tem dados.
E sem dados, você não tem como você fazer comparativos, você não tem como discutir um problema. Então, a gente foi investir na lei da notificação compulsória para o câncer, que foi uma outra lei. Isso tudo, gente, vocês não fazem ideia de que aqui nós começamos com 32 ONGs, e hoje a FEMAMA são 70 ONGs espalhadas no Brasil todas com a mesma voz. Todo mundo fala o mesmo discurso. Isso é fantástico. Então, nós somos hoje 70 ONGs espalhadas em 17 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, todas brigando pela saúde da mulher. Que a gente saiu um pouco da mama e ficamos câncer de mama, câncer de colo de útero e ovário. Tudo que fecha a saúde feminina, né? Porque a gente viu que não adiantava a gente falar só de câncer de mama. Até porque aqui no Brasil... integrais, exatamente. De saúde da mama, porque o empreendedorismo é integral e temos que olhar para cada ser humano como um ser integral, um ser único. Tem que tratar tudo. Exatamente. Então, a gente fez a lei da notificação compulsória, que já está em vigor, e a gente viu que faltava alguma coisa, que a gente viu que a gente já estava conseguindo antecipar, digamos assim, os tratamentos, mas a gente estava com grande impasse na questão do diagnóstico. A gente percebeu aí um furo. A gente conseguiu a mamografia, a gente conseguiu que o tratamento fosse feito, mas a gente, entre a suspeita diagnóstica, que é que você está com um laudo na mamografia, dizendo que você tem um BRCA5, por exemplo, que é uma quase certeza de um câncer de mama, e você tem uma biópsia na mão, aqui estava durando mais de 6 meses. Então, esse buraco aí ficou. E a gente conseguiu agora, né? Em 2009, a gente conseguiu a lei dos 30 dias, que é a lei que dá direito entre a suspeita diagnóstica e o diagnóstico, que seja de, no máximo, 30 dias. Está em fase de implantação, a regulamentação da lei está aí para ser feita, mas ela já está em vigor a partir de abril agora de 2020, e a gente está na campanha no Brasil todo para que ela se efetive, para que ela seja cumprida. É importante, né, que todos que nos estejam assistindo, não só as mulheres, porque os homens têm amigas, têm mãe, têm mães, têm companheiras, têm colegas de trabalho, têm tias, né? Todos conheçam o seu direito legal, como você falou, porque nos ajuda muito a lutar por essa saúde. Afinal de contas, o câncer, quando descoberto no início, nos dá aí 95% de chance de cura com qualidade de vida. Precisamos realmente nos unir por isso, né? Isso. Mas a Kátia falou uma coisa muito importante também, que foi sobre o autocuidado. Sim. Como é a história do autocuidado? O que é que se recomenda? As ações de rastreio, que se fala muito aqui em Portugal no rastreio, mas particularmente aqui eu ouço pouco falar do autocuidado. Não investiguei a fundo se é uma política de incentivo ao autocuidado ou não. Eu ouvi falar pouco do autoexame. E a gente fala, as pessoas confundem autoexame e autocuidado. O que a gente recomenda? O que a Kátia, enquanto membro da FEMAMA e do NASPEC, recomenda para quem não está assistindo? Enquanto enfermeira oncológica, né? Verdade também. Eu recomendo que todo mundo... O autocuidado é um complexo. Né? É complexo, é bem fechado. Porque quando você fala só em autoexame, é só você apalpar a sua mama e resolver o problema. Mas a gente não deve se limitar a isso. A gente deve passar um momento do seu mês observando o que é que você tinha o mês, o que é que você não tinha o mês passado que você tem hoje. Você tem de ver o seu corpo inteiro. Como é que você está? Se você é hipertenso, se você está mantendo a sua saúde, se a sua pressão está sendo mantida, se é diabético, se está se cuidando. Se você tem uma alimentação que não é saudável, passar a fazer uma reeducação alimentar. Se você não faz atividade física, passar a fazer. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, zerar o fumo, né? Então, a gente tem de investir nos fatores que facilitam a gente a diminuir a chance de adquirir uma doença, porque todos os fatores que a gente fala de um modo geral, que aumentam o câncer de mama, aumentam todos os cânceres, né? Quando a gente fala de fator causador de câncer, a diferença são só os hormonais, né? Que você já nasce com ele e você não tem o que fazer. Esse aqui a gente chama os fatores internos. Mas a gente tem que lembrar que os fatores internos, eles aumentam a sua chance de ter câncer de 7% a 10%. Mas você tem 90% de fatores que são externos, que são os seus alimentos, os seus hábitos. Então, isso é autocuidado, é se cuidar inteiro. Procurar estar fazendo sempre uma atividade que você goste. Estar num trabalho que você sinta prazer de estar.
porque a gente não pode esquecer de que quando a gente baixa a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico não identifica as células tumorais e ela se passa para ser um tumor. E quando a gente tem um sistema elevado, o nosso sistema imunológico está elevado, ele destrói essas células cancerígenas, que a gente tem em várias fases da nossa vida, né? A gente não tem só uma célula cancerígena quando você depois descobre um tumor, não. Algumas vezes a gente tem, e o nosso sistema imunológico, a nossa defesa identifica como um corpo estranho e destrói. Isso é quando você está com o seu sistema imunológico elevado. Quando você cultiva, você está bem alimentado, fazendo atividade física, está num ambiente saudável em casa, procurar evitar momentos desagradáveis. Quando a gente está chateado, quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, nossa imunidade baixa. E aí é que acontece todos os desastres, né? A gente pega a gripe, as viroses, a gente pega tudo isso e a gente não destrói as células cancerígenas. Então, vamos investir na felicidade, porque, com certeza, quando a gente está em paz, quando a gente está feliz, o nosso sistema imunológico se eleva, ele vai identificando o que tem de ruim por aí e vai destruindo. É verdade, Kátia. E nós agora, enfrentando esta pandemia, né, o desafio tem sido maior. O que é que você sugere para que cada um de nós possa contribuir com a saúde integral? Especificamente, estamos aqui usando como tema, no Outubro Rosa, a saúde da mama, mas como é que a gente pode contribuir para essa saúde integral do ser humano, mesmo enfrentando o momento do Covid, que já nos traz essa atenção, que já nos traz medo? A gente vê a Organização Mundial de Saúde falando da quantidade de pessoas com depressão, por exemplo, dentre outras coisas, distúrbios psicológicos provocados pelo Covid, que também podem interferir na questão do câncer. O que você sugere, enquanto enfermeira oncológica, com toda essa experiência de vida aí no NASPEC? Bom, primeiro antes de falar do que é que a gente pode, digamos assim, entre quatro paredes fazer para melhorar essa condição, que é procurar dormir ao tempo suficiente, não extrapolar os alimentos, açúcares que a gente tende a, quando você está se sentindo acuado, você procura alguma coisa que lhe dá prazer. E a primeira sensação de prazer que o ser humano tem é comer, né? Então, vamos procurar comer muita fruta, muita verdura, tomar bastante líquido, procurar dormir o tempo necessário, não ficar a noite inteira no celular ou na televisão, esquecendo que a gente precisa de recuperar toda a nossa energia, toda a nossa atividade celular, a gente faz isso dormindo, né? E lembrar que a gente fazendo tudo isso para evitar deixar de participar, de estar comparecendo aos seus exames regulares. Isso a gente não pode deixar de fazer, porque muita gente, por medo, tem deixado de cumprir os seus exames periódicos anuais. Isso a gente não pode deixar de fazer. Não deixar de fazer seu autoexame, porque muita gente diz assim, é uma controvérsia, né, sobre a questão do autoexame. Eu, particularmente, acho extremamente importante fazer autoexame. O autoexame não é o exame ideal para você descobrir câncer, mas existem fases da vida que você só descobre o câncer se você se apalpar. Por exemplo, mais de 17% das mulheres têm câncer de mama com idade inferior a 40 anos de idade, onde você ainda não passou pelo rastreamento mamográfico. Eu tenho um exemplo muito grande aqui dentro do NASPEC. Por exemplo, minha irmã, ela teve o primeiro câncer dela com 34 anos de idade. Então, se ela não fizesse a palpação, ela não teria um diagnóstico precoce, porque ela descobriu exatamente na fase acima de 1 centímetro, onde você pode apalpar e ter ainda. Você já pode apalpar esse tumor, mas você já pode ter um diagnóstico precoce ainda. Então, o homem, por exemplo, se ele não fizer autoexame, ele nunca vai descobrir um câncer de mama, porque é uma incidência pequena, é 1%, mas 1% de 66 mil novos casos, como é o caso no Brasil, já deixou de ser um número pequeno. No Brasil, mais de 300 homens morrem todo ano de câncer de mama, e ninguém fala de câncer de mama. E tem outra questão, que não está na testa de nenhum dos homens qual deles vai ser o sorteado. Né? A sua está na nossa. Exatamente, mas a nossa, a gente, por ter os estrogênios de quantidade acima do que o do homem, a gente já nasce com o maior causador dele. Então, a gente sempre está desconfiado do câncer de mama. Assim como o homem está sempre desconfiado do câncer de próstata, né? Todo homem pode ter câncer de próstata, porque ele já nasceu com o maior causador, que é a testosterona. A gente também já nasce com o maior causador de câncer de mama, que são os estrogênios. Então, a mulher já sabe que ela pode ter.
Então, ela se investiga, ela se cuida, ela faz o autoexame, ela faz a mamografia, mas o homem não. Então, o homem só vai descobrir que tem câncer de mama se a partir dos 50 anos, que é a idade que ele normalmente desencadeia, com os fatores externos e a hereditariedade que somam um pouquinho aí, descobrir apalpando. Então, vamos lembrar disso, fazer autoexame, fazer a sua avaliação com o seu mastologista a partir dos 40 anos, todo ano, mamografia todo ano, e avaliação clínica com seu médico todo ano. Se a gente fizer isso, mesmo na pandemia, a gente vai ter condição de passar por ela, e se tiver de ter um câncer, vai tirar, tratar e ficar curado. Amém, assim seja. Pois é, você já deu algumas dicas, Kátia, do que eu ia pedir para você falar agora, que é justamente, nesse momento, temos várias pessoas nos assistindo, e se ela perceber a necessidade, por exemplo, de fazer exames de rastreio, né, o que ela pode fazer para que ela não se desespere? Né? O que você sugere? Bom, aí em Portugal, eu não sei como é que funciona. Aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de atenção primária. É o posto de saúde que tem em cada bairro, né? Então, o que é que você tem de fazer? Se você é usuário do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, você está no momento de você fazer a sua mamografia, você vai no posto de saúde, põe a sua máscara, põe o álcool gel um pouquinho na vasilha. Se não tiver, você vai saber que tem um lugar lá que tem uma pia com água e sabão, não esquecer disso. Você vai, procura o posto de saúde, a enfermeira vai lhe avaliar, vai solicitar, passar para o médico, solicitar a mamografia, ele vai ser encaminhado para fazer o agendamento pela regulação. Se você tem um plano de saúde, você é um iluminado, que eu digo assim, que hoje em dia quem tem plano de saúde, que é a minoria, né? 10% do brasileiro só consegue ainda manter um plano de saúde, é muito fácil. Você liga a agenda e faz todos os cuidados para você ter acesso à clínica, e quando retornar, tira a roupa, tira a máscara, lava as mãos, toma seu banho, que você não vai ter nada. É só ter cuidados consigo, com o outro, fazer tudo que você precisa fazer sem deixar de fazer os seus exames. Porque não adianta a gente se esconder. Exatamente. Nem viver nesse mundo de medo. Não seremos irresponsáveis, vamos fazer o autocuidado e cuidar do outro, né? Porque o cuidado também é integral. A gente já está quase chegando ao fim, mas como eu falei, esse é um programa que fala sobre educação, empreendedorismo e imigração. Então, com certeza, tem diversos empresários nos assistindo. E eu não poderia deixar de falar, nem de perguntar, caso você, empresário, que está aí do outro lado nos vendo, queira apoiar o NASPEC, porque o NASPEC sempre precisou e continuará precisando cada vez mais, porque as ações vão se ampliando e a gente não consegue dizer não, quem é da área não consegue dizer não, vai sempre acolhendo. Esses empresários, como podem ajudar o NASPEC? Bom, eu acho que a gente pensa assim, o que é que você pode fazer para me ajudar? Então, mas eu acho assim, que todo mundo tem a obrigação, antes de ajudar ao outro, de procurar saber um pouco da história dele, né? Para ver se vale a pena mesmo investir. A gente não deve pegar o que a gente tem e dar ao outro só para se ver livre do, digamos assim, eu já fiz a minha boa ação, pá, pronto, entreguei. Não. Antes de você falar ou puder beneficiar o NASPEC com alguma doação, eu gostaria que você entrasse nas nossas redes sociais, né? A gente tem todos os canais das redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter, a gente tem uma página nossa, então procura lá, NASPEC Núcleo, você vai ver um pouco da nossa história e você vai entender o porquê que a gente é merecedor de sua ajuda. Toda doação é bem-vinda. E quando a gente pensa em doação, normalmente a pessoa diz, eu não vou doar porque eu só posso doar pouco. Se lembre um pouquinho assim, o NASPEC é uma instituição que sobrevive com pouco de muitas pessoas. Então, qualquer valor que você tenha sobrando pode ajudar a gente. Somando a sua doação com a de outro, é que a gente se mantém. Então, a doação, por menor que seja, somada com o de outro, vai nos ajudar. Com certeza. Sem dúvida. Então, fica aqui o convite para que vocês pesquisem nas redes sociais quem é o NASPEC, para ratificar o trabalho que eles desenvolvem. Eu sou suspeita, já visitei o NASPEC e reconheço a qualidade do trabalho que eles realizam. E, a partir daí,
o que a sua consciência demandar, se o seu coração for tocado, que ajude o NASPEC. Eu quero aqui também deixar um agradecimento especial para a Lorane, que nos acolhe sempre com muito carinho e que trabalha muito bem no marketing nas redes sociais. A gente sabe do quanto ela tem contribuído há muito no trabalho do NASPEC. Um beijo para a Romilza, né? E perguntar para você o seguinte: tem alguma coisa a mais que a Kátia disse assim? Eu falo muito, mas que a Kátia não falou ainda. E gostaria que a gente soubesse do NASPEC ou sobre o Outubro Rosa? Eu acho que assim, que todo mundo tem de lembrar, né? Que se vestir, botar uma camisa rosa e um laço no peito não salva a vida. O que salva a vida são as ações, né? Que todo mundo tem de fazer a sua parte. Se você o autônomo, você faça a sua parte, mas você se lembre que aquela secretária que está junto de você, não adianta você só botar um banner bonito, você botar na sua página de divulgação que você é apoiador do movimento Outubro Rosa, se você não liberar a sua secretária para fazer a mamografia, se você não olhar para aquela menina que faz a limpeza e não perguntar, você já está na época de fazer a sua mamografia, você já fez? Então, faça o seu Outubro Rosa sempre pensando em volta. A minha mãe, sabe aquela minha mãe faz a mamografia? Aquela tia minha que é do interior, será que ela faz? Será que ela tem condição de fazer esse exame? Se ela precisa, será que ela precisa se deslocar para vir à capital fazer, porque lá no interior não tem? Então, se eu posso pagar uma mamografia para aquela pessoa carente que está próximo de mim, será que eu não devo fazer isso? Então, Outubro Rosa é isso. É você olhar e lembrar que botar só laço e camisa rosa não salva a vida. O que salva a vida são as nossas ações. Então, faça a sua parte, faça por você e faça pelo outro que você puder ajudar. É verdade, Kátia. Esse foi um dos motivos. Muitas pessoas me perguntaram assim, mas você vai falar sobre câncer de mama 2 vezes? Já falou de Portugal, vai falar do Brasil novamente, em pleno outubro. E eu disse, olha, eu não posso me furtar isso, porque esse movimento está dentro de mim. E com o Covid, as pessoas estão fechadas em casa, a gente não pode fazer as palestras. E essa é a forma que a gente tem de chegar a mais pessoas, para lembrar aquela tia do interior, né, a funcionária, alguém que não tem acesso, mas hoje a grande maioria já tem o smartphone, da importância desse trabalho. Né? E esse foi o motivo da gente ter insistido no mês de outubro em trabalhar bastante a questão do Outubro Rosa, mesmo sabendo que temos que cuidar o ano inteiro. Temos que apoiar a causa o ano inteiro. Mas não custa nada. E agora, para a gente concluir, eu queria um depoimento seu, que eu acho fundamental, enquanto enfermeira especializada em oncologia, mas mais do que isso, enquanto ser humano que vive na família uma questão de câncer, que apoia pacientes nos cuidados paliativos, para as pessoas que estão enfrentando um câncer agora. Eu tive uma irmã também, não foi de câncer de mama, mas que faleceu de câncer, e a gente sabe da importância do apoio para o paciente e para a família. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão, neste momento, enfrentando, neste caso, o câncer de mama ou qualquer outro? Bom, eu acho assim, falar do paciente em tratamento é ele entender que ele tem todo o direito de ficar, muitas vezes, triste, que ele tem todo o direito de, muitas vezes, chegar para o outro e dizer, eu estou triste, sim, eu recebi uma notícia que não é agradável, porque, muitas vezes, ele é tolhido de falar isso. Muitas vezes o paciente tem de ser forte porque a mãe não pode saber, a irmã não vai receber bem, ela está todo mundo mobilizado, está todo mundo triste, você muitas vezes deixa de externar o seu sentimento quanto a isso. Agora, externalize tudo isso, mas não deixe de fazer o seu tratamento, levante a cabeça, você hoje em dia tem várias medicações, várias drogas aí disponíveis que dão uma cura total para quem você tem um diagnóstico precoce. Se você já tem um câncer metastático, hoje em dia você tem uma sobrevida maravilhosa, que eu digo, tem medicações e tem drogas, altas tecnologias aí para melhorar cada vez mais a condição de quem já descobriu tardiamente o seu câncer, mas que leva uma vida inteira no tratamento. Recorra a seus direitos. Se você não tem acesso pelo SUS ou pelo seu plano de saúde, vá no Ministério Público, vá na Defensoria Pública, veja o que é que tem, conheça muito bem do tipo de câncer que você tem, veja se o seu tratamento está sendo feito e utilizado as drogas todas disponíveis no mercado, lute pelos seus direitos, porque quando a gente está lutando, a gente esquece de ficar com pena da gente. A gente briga por uma causa maior. E você brigando, você vai conseguir, com certeza,
se não ter uma cura total, mas você vai conseguir sobreviver com seu câncer por muito tempo com isso. E vai conseguir, com certeza, ver um filho crescer, ver um neto nascer, fazer uma faculdade, fazer tudo que você quiser. Se você quiser lutar, você tem armas hoje em dia. Novas medicações, novas tecnologias estão aí, e só precisa você tomar conhecimento e brigar por isso, tá bom? É só o que eu lhe digo. Não desista, não fique triste, você tem um momento de tristeza, mas o resto, não. Tristeza não leva a gente a lugar nenhum. Lembre que você está tendo a oportunidade de mudar os seus hábitos de vida, porque você adquiriu, porque você teve um outro problema qualquer. Então, vamos mudar tudo que estava errado, tudo que você acha que deu errado, que lhe fez esse câncer, joga para cima e começa tudo de novo. Sempre com a cabeça no alto astral. Quando a gente está brigando por alguma coisa, quando a gente vê, já passou. É verdade, cara. Não fique remoendo na casinha, porque não vai adiantar nada. É verdade. Falar com você é sempre muito prazeroso, é sempre muito positivo, porque as pessoas dizem assim, vou falar com alguém que trabalha com câncer. Mas é sempre muito positivo. Nós queremos agradecer imenso a você, ao NASPEC, como eu já falei, a Lorane, a Romilza, pelo trabalho que vocês realizam, pela disponibilidade, pela acessibilidade, porque às vezes as pessoas entram no movimento e terminam virando estrelas. E vocês são sempre acessíveis, todos que chegam aí. É sempre muito bom o trabalho. Muito obrigada por estar conosco nessa campanha. O que nós pudermos fazer daqui, continuaremos fazendo. E é isso. E eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui no programa de hoje, mais uma vez falando sobre empreender a sua saúde, o seu equilíbrio, para que depois você possa se preparar para migrar, migre para dentro de si, para poder migrar para fora, para mudar e empreender. Eu sempre falo, uma vida equilibrada, uma vida plena. Gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima. Obrigada.